Obrigado, Jesus, pela tua doce presença aqui conosco. Obrigado pelo privilégio que nós temos de viver esse momento aqui com essa igreja, com esses irmãos tão queridos. Pedimos que o teu Espírito Santo nos guie, que nós sejamos sensíveis à sua voz, que a tua presença, que a tua palavra inunde os nossos corações, inunde, Senhor, o nosso entendimento, e que nós sejamos orientados pelo Senhor. Pedimos assim pelo teu amor, pela tua vontade, em nome de Jesus, amém. Querido, nesses 3 dias eu estive aqui meditando com os irmãos. Nós tivemos 3 dias onde nós nos dedicamos aí em aprender sobre o que o conhecimento de Deus produz na nossa vida. Amado, basicamente não há possibilidade, eu falei isso resumidamente, melhor dizendo, tudo que nós experimentamos na vida, tudo que você experimenta na sua vida cristã, precisa estar fundamentado no quanto você conhece a Deus. Não é uma religião, não é uma doutrina, não é apenas uma música evangélica cristã que você conhece, não são rituais que você pratica, não são amuletos que você tem, não são, trejeitos que você tem, mas uma experiência real com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É você conhecer Deus na sua natureza, conhecer Deus no seu caráter, e quanto mais você conhece a Deus, mais esse conhecimento é traduzido na sua vida. Vida cristã é o quanto você conhece a Deus, e a partir do conhecimento que você tem de Deus, você traduz esse conhecimento para as pessoas. É aquilo que Jovens com a Missão tem como slogan: conhecer a Deus, e a partir desse conhecimento você o faz conhecido. Toda a sua vida cristã, tudo que você faz na sua vida, deve nascer a partir do quanto você conhece a Deus. Sua vida de pecado, amado, não foi quando você apenas fez uma coisa errada. Foi quando você escolheu, quando você decidiu não conhecer a Deus naquela área da sua vida. Você aprendeu comigo aqui que nós temos que conhecer a Deus no nosso casamento, nós temos que conhecer a Deus nas nossas finanças, nós temos que conhecer a Deus na maneira como nós cuidamos dos nossos filhos, nós temos que conhecer a Deus em todas as áreas da nossa vida. Não precisa abrir, a não ser que você seja rápido aí de endereço na Bíblia, mas quando você lê lá em João 17,3, o próprio Jesus fala: a vida eterna é essa. Jesus vai falar para nós. Você sabe o que é vida eterna? Olha só a definição de vida eterna para Jesus. Jesus fala: você quer ter vida eterna? Você quer realmente viver uma vida sem medo, sabendo que você, mesmo diante de uma morte física, você está salvo? Jesus fala em João 17,3, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Nós falamos, repito, da maior necessidade do ser humano, que é conhecer a Deus. Falamos também sobre identidade. Esse conhecimento de Deus produz identidade na sua vida. O conhecimento de Deus produz o seu destino. Eu sei aonde eu quero chegar quando eu conheço a Deus. Mas, amados, sem sombra de dúvidas, o que eu vou falar para vocês aqui, com certeza vai dar mais sentido a tudo aquilo que eu apresentei para os irmãos nesses dias, porque nós jamais, amados, teremos consciência do que seja uma igreja madura, se nós não tivermos consciência de quem Deus é, a natureza de Deus, a identidade de Deus. Deus tem uma natureza. Deus tem uma natureza, Deus tem uma consciência, Deus é a própria consciência. Não há percepção de consciência na vida se nós não conhecermos a Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender: nós só seremos igreja quando nós entendemos aquilo que Jesus disse: tudo que eu faço
porque eu vi o meu pai fazer. Se você perguntar qual era o estilo de vida de Jesus, o estilo de vida de Jesus era justamente isso. Jesus diz no Evangelho de João, que tudo que ele faz porque ele viu o pai dele fazer. Não tem como. Jesus só faz algo porque ele viu o pai dele fazer. Agora presta atenção. Nós como igreja, nós não deveríamos fazer nada que não fosse a partir daquilo que a gente está vendo Deus fazer em nós. O nome disso é coerência. Uma das coisas mais desafiadoras na vida ministerial é você ser coerente com aquilo que você ensina. Você viver aquilo que você prega. Então, eu tenho que conhecer a Deus. Eu tenho que saber quem Deus é. Vou fazer uma pergunta. Quantos aqui já estudaram, já meditaram nos atributos de Deus? Quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma turminha até boa. Mas, amado, a maioria das pessoas não sabem nem os atributos de Deus. O seu amor, o seu poder, a sua onisciência, a sua imutabilidade. Quando eu conheço que Deus não muda, Ele é imutável, eu não dou sugestões para Deus de como Ele tem que agir na minha vida. Eu não coloco Deus na parede, só uma força de expressão, que isso jamais pode acontecer, dizendo para Deus como é que Ele tem que fazer. Eu vejo uma imagem que vira e mexe, alguma pessoa posta na internet, onde tem o diabo e Jesus numa queda de braço. Quem já viu essa imagem? Né? Ela viraliza na internet. Amado, quem posta uma imagem dessa não conhece Deus. Né? Que Jesus nunca está numa queda de braço com o diabo. Jesus não mede forças com o diabo, meu irmão. Você acha que Jesus está numa queda de braço com o diabo? Você acha que Jesus está medindo forças com o diabo? Você acha que Jesus está num ringue brigando com Satanás? Não, meu irmão. Toda a vitória de Jesus não teve nada a ver com o diabo. Ele morreu na cruz, muito pelo contrário, o diabo nem queria que ele fosse para a cruz. Jesus se entregou a Deus pelos nossos pecados. O pecado da humanidade foi tratado entre Jesus e Deus. O diabo nem fez parte desse assunto. O que Jesus fez na cruz destruiu as obras do diabo, claro. Mas não foi um acordo que Deus chegou lá com o diabo e falou: olha, Luizinho, seguinte, aconteceu isso, então eu estou aqui com meu filho. Não, amado. Então, quanto mais você conhece a Deus, os atributos de Deus, quanto mais você conhece a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, quanto mais você conhece a natureza de Deus, os atributos falam daquilo que Deus faz. A natureza de Deus fala daquilo que Deus é. Tudo bem que o amor de Deus, a santidade de Deus, a identidade de Deus são também atributos. Mas a teologia chama de atributos compartilháveis e atributos que Deus não compartilha. Deus não compartilha da onisciência dele. Ninguém tem o dom da onisciência. Ninguém tem o dom da onipotência. Mas existem atributos do ser dele, da natureza dele. Quais são os atributos que Deus compartilha conosco? O seu amor, a sua santidade, a sua bondade, a sua fidelidade. Isso são atributos que Deus compartilha. Que sinceramente, amado, os atributos da onipotência, da onisciência, da onipresença de Deus, é muito bom você aprender, porque isso vai evitar você ter uma interpretação errada a respeito de Deus. As pessoas dão a Deus aquilo que Ele nunca dizem que Deus faz certas coisas, porque não conhecem os atributos dele. Mas, amado, você tem os atributos que a gente precisa conhecer, que na verdade é os atributos da natureza de Deus, é o amor dele, a identidade de Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem uma natureza. Deus tem uma natureza. E uma das naturezas de Deus, a principal natureza que todo mundo conhece, é que a natureza de Deus é santa. Deus não habita com o pecado.
A única forma de Deus relacionar conosco, que somos pecadores, é através do sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus olha para mim e para você, Ele vê o sangue do Filho dele nas nossas vidas. Não há possibilidade de um homem se relacionar com Deus que não seja a partir de Jesus Cristo. Não há possibilidade, isso é engano. Eu vou lá com a minha vida de pecado, com a minha vida de qualquer jeito, e eu vou lá. Não, Deus me aceita, é verdade, Deus me recebe, Deus me ama incondicionalmente, mas entenda, isso acontece através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agora presta atenção, existe uma outra natureza de Deus, e que não é, o meu objetivo aqui não é falar da natureza da santidade de Deus, que é maravilhoso meditar a respeito da santidade de Deus. Eu estou aqui para falar de uma outra natureza que Deus possui, que essa natureza ela é essencial para a vida da igreja. Eu estou aqui para falar sobre igreja saudável, igreja madura. E essa natureza que Deus tem é a principal natureza que eu posso fazer parte, que Deus pode compartilhar. O amor dele. Nós podemos viver o amor de Deus? Aqui comigo, gente. Nós podemos viver o amor de Deus? Sim ou não? Nós podemos viver a santidade de Deus? Sim ou não? Nós podemos viver a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a alegria de Deus? Podemos, são atributos que Deus possui. Nós podemos viver a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus. Esses atributos Deus não compartilha, são dados, só Ele possui. Mas a natureza de Deus, o caráter de Deus, se você for perguntar para mim o que a santidade de Deus melhor se encaixa, seria no caráter de Deus. Se você perguntar para mim o que a natureza de Deus melhor se encaixa, é esse texto que eu vou ler aqui. Se você for rápido de endereço, abra aí, 1 João 5,7, diz o seguinte: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e estes 3 são um. Então presta atenção, a natureza de Deus é relacional. Deus é o único Deus que poderia se revelar como sendo uma só pessoa. Deus tem todo o poder? Há possibilidade de Deus fazer algo, não fazer algo, melhor dizendo? Tudo que Deus deseja fazer, Ele faz. Deus tem todo o poder, Ele não precisa de nada, não precisa de nada que acrescente nele, Ele pode tudo, Ele é onisciente, Ele tem todo o poder. Então deixa eu explicar uma coisa aqui, que não é teologia, é apenas um beabá para você entender. Porque, seja sincero, não é estranho falar sobre a Trindade? Não é estranho? Se você fala assim, Odin tem um filho, o nome desse filho do Odin é como? Thor. Se você fala assim, Zeus tem um filho, qual é o nome desse filho? Hércules, né? Se você falar na mitologia egípcia, não sei os nomes lá, a gente tem pouco contato com os deuses, mas Sete tem um filho, né? O nome do filho é Osíris, né? Eu não tenho lembrado o nome, qual que é o deus maior da mitologia egípcia, mas, né? Quando você olha para as mitologias, você percebe vários deuses, sim ou não? O filho de Odin, Thor, é um deus. Odin é um deus, Thor é outro deus. Mas na fé cristã, nós não conseguimos ver Jesus como sendo um outro Deus. A Bíblia mostra para mim que eles são, para mim e para você, que eles são uma só pessoa, e que Deus, no seu infinito poder, se revela como Pai, se manifesta como Filho e se manifesta como Espírito. Você tem um corpo? Você tem uma alma? Você tem um espírito?
Mas cada um é distinto, cada um é separado ou é um só ser? Mas eles atuam diferente em você? Eles agem de maneira diferente? O seu corpo, ele existe para que você tenha contato com o mundo. A sua alma existe para que você tenha contato com você mesmo, seus sentimentos, suas emoções, sua consciência. O seu espírito existe em você para que você tenha contato com quem? Com Deus. Então nós somos trino. Todos nós somos trino. Eu poderia até mostrar para vocês o quanto no mundo tudo é trino, tudo é três. Célula, né? Dividida em três, né? Tudo é dividido em três. A humanidade, a criação é dividida em três. Então, quando você lê esse texto, 1 João 5,7, porque três são os que testificam lá no céu: o Pai, o Filho, que é a palavra, e aqui está falando a palavra, e o Espírito Santo. E esses três são um só. Então, na verdade, Deus não é soma. Deus não é soma. Porque 1 mais 1 é igual a 3. Deus não é 1 mais 1 mais 1. Porque 1 mais 1 mais 1 é 3. Deus não é soma, Deus é multiplicação. 1 multiplicado por 1. 1 mais multiplicado por mais 1. Então é 1. Eu não estou aqui para somar, eu estou aqui para multiplicar. Então presta atenção. Eu vou falar uma coisa aqui que a teologia não ensina isso. Se eu conversar isso aqui com um teólogo, isso não funciona na cabeça dele. Mas isso funciona em quem não tem cabeça de teólogo. Deus é soberano? Deus pode fazer todas as coisas? O ser humano tem uma coisa chamada palavra. Antigamente, as pessoas, quando elas faziam um acordo, o que elas davam no seu acordo? Quando você casa, o que você faz com a sua esposa na noite, no dia de casamento? Você dá a palavra do sim. Então, a sua palavra diz quem você é, sim ou não? A sua palavra, quando eu falo, eu dou a minha palavra, eu estou dizendo que eu me comprometo com aquilo que eu estou falando. Que aquilo que eu falar está expressando quem eu sou. Ok? Você tem uma vontade, não tem? Não tem? Você tem vontade de dançar, você tem vontade de dormir, você tem vontade de fazer as coisas. Sim? Deus, diga comigo, isso que eu estou ouvindo não é teologia. É uma ilustração. Deus tem uma palavra. E Deus é soberano. Deus, ele pode todas as coisas. Deus pegou a palavra dele e transformou num ser. E deu o nome dessa palavra de quê? Filho. Deus tem uma vontade. E ele transformou essa vontade num ser consciente, existente. E chamou essa vontade de espírito. Então presta atenção. Se eu pego a palavra, eu tenho uma palavra que expressa minhas convicções, a minha palavra expressa meus desejos, não tem uma palavra? Se eu pegasse a minha palavra e transformasse num ser, e eu pudesse dialogar com a minha própria palavra, haveria a possibilidade da minha palavra falar algo que não fosse aquilo que eu penso? Porque a minha palavra seria quem? Eu mesmo. Se eu pudesse pegar a minha vontade e transformar-se num ser, se eu pudesse desmembrar, eu vou aqui, desmembro palavra e vontade com eu. Me responda, se eu estou aqui com a minha palavra e com a minha vontade, diante de vocês, tudo que você perguntar para a minha palavra, você estaria perguntando para quem? Para quem? Tudo que você perguntasse para a minha vontade, você estaria perguntando para quem? Isso é a Trindade. Então Deus pegou a sua palavra, Deus pegou a sua vontade e, entre aspas, humanamente falando, ele desmembrou ela, criou um ser trino. Só que esse trino, esse ser trino é ele mesmo. Então presta atenção. Deus
poderia se revelar a mim, a humanidade, como um só ser. Mas ele escolheu se revelar na humanidade como um ser plural. Quem entendeu o que eu falei aqui? Então presta atenção. Deus é o único ser que poderia ter feito a opção pela individualidade, do isolamento, de ficar só no mundo dele, falar: eu não preciso de ninguém, eu sou Deus, esse povo se rebelou contra mim, esse povo não me merece. Mas ele escolheu, além dele escolher ir na direção do homem, ele foi na direção do homem a partir de uma manifestação de um Deus plural, e não de um Deus singular, e não de um Deus que se revela apenas como ele. Ele se revelou na pessoa do Filho, e ele se revelou na pessoa do Espírito. Quando Jesus está batizando, escute, quando Jesus está sendo batizado por João Batista, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu em forma de pombo, pousou nele, e uma voz ouviu de onde? Do céu, falando o quê? Este é meu filho amado. Jesus estava presente? Jesus estava presente? O Espírito Santo estava presente? O Pai estava presente? Então o que se revelou naquele momento ali? A Trindade. Deus fez opção voluntária para expressar a sua natureza, a sua identidade. Deus fez uma opção de se revelar de uma forma relacional. Um relacionamento de um pai, de um filho e de um Espírito Santo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. O Espírito Santo não é mulher, e nem Deus é homem. Deus é homem? Não. Deus é espírito. Deus é macho? Não. Deus não é macho. Deus é um ser que você não pode atribuir a Deus o conceito de macho, e você não pode atribuir ao Espírito Santo o conceito de fêmea. Mas quando Deus expressa a sua identidade, você vê Deus se apresentando como um pai. E você sabia que o Espírito Santo, quando expressa a sua identidade, a sua forma, ele se expressa como uma mãe? Porque o Espírito Santo é aquele que consola, o Espírito Santo é aquele que gera, o Espírito Santo é aquele que nos faz ter comunhão. Quem gosta de estar todo mundo em casa em comunhão? Pai ou mãe? Mãe. Pai quer que todo mundo saia de casa para ficar quieto, curtindo a televisão dele. A mãe é comunhão. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo é mulher, mas os atributos do Espírito Santo são manifestos mais como a mulher. Por isso, quando você olha para a Trindade, você vê uma família, um pai, uma mãe e um filho. Não estou dizendo que o Espírito Santo é a esposa de Deus, não é isso que eu estou falando. Só estou dizendo que o Espírito Santo expressa atributos de mãe, e Deus expressa atributos de pai, e Jesus expressa atributo de filho. Pois bem, então Jesus escolheu expressar para a humanidade uma expressão de família, uma expressão relacional. Deus não escolheu falar: só eu sou sozinho, eu estou aqui no meu trono, só eu. Não. Quando você olha para Deus, você vê Deus, o Filho e o Espírito. Isso é plural ou é singular? Plural. Por isso, presta atenção, a gente vai falar agora, vamos fundamentar isso. Por isso, que de modo que ele, Deus, ele é único em essência, mas ele é plural em expressão. Deus se expressa no Pai, Deus se expressa no Filho e Deus se expressa no Espírito Santo. Um único ser com expressões distintas. O Espírito Santo age de uma forma,
Deus age de uma forma e o Filho age de uma forma. Por isso que ao criar o homem, qual é a expressão que Deus usa em Gênesis 1:26? Eu faço o homem. Qual é a expressão que Deus usa? Façamos o homem. Por que Deus diz façamos o homem? Porque o homem, Deus, ao fazer o homem, ele estava expressando a sua natureza. Por isso que ao criar o homem, eu estou falando, quando eu falo homem, eu não estou falando homem macho, eu estou falando humanidade. Criou, pois, Deus a humanidade. Por isso, quando você vê assim, porque Deus amou o mundo, toda a humanidade, mas você vai ver a Bíblia chamar o homem, para que todo homem se converta, para que o homem, está falando só da figura masculina ou está falando da humanidade? Da humanidade. Então presta atenção. Quando a Bíblia fala, façamos o homem, aquele homem ali é a humanidade. Vamos fazer a humanidade. Façamos o homem a nossa semelhança, segundo a nossa imagem. Deus verbaliza isso em Gênesis 1:26. Façamos o homem de modo que ele seja uma imagem visível da nossa semelhança. Presta atenção. Façamos o homem de modo que esse homem seja uma forma visível da nossa semelhança. Então eu te faço uma pergunta: o que é que veio primeiro? A imagem ou a semelhança? O texto fala: façamos o homem a nossa imagem segundo uma semelhança. O que vem primeiro, a imagem ou a semelhança? A imagem, tá vendo como é dividido? Então vamos pensar em Porto Alegre. O que tem lá de frente ao aeroporto de Porto Alegre? Uma imagem de fica em frente ao aeroporto, né? Fica uma imagem de o que lá, meu irmão? Eu não sei o nome daquele homem. Quem sabe o nome dele? Quem sabe o nome daquele homem, levante a mão. Paixão Cortes. Se você pegar o Paixão Cortes e colocar de frente de um goiano, o goiano vai até falar: não, isso é um gaúcho. Fica onde? Não sei. Fica lá no sul do Brasil. Ele vai saber o nome? Ele vai saber a cidade? Ele vai saber aonde essa estátua está? Eu sei porque eu desço no aeroporto de Porto Alegre sempre. Ele vai saber sobre isso? Não. Por quê? Porque ele não conhece a origem. Presta atenção. Ele não conhece a origem. Vocês falaram o nome daquela imagem lá, daquele cara de Porto Alegre, daquela estátua. Inclusive parece que ele morreu recentemente, né? Morreu ano passado? O ano retrasado. Então, um senhor que morreu. Mas vocês, gaúchos, sabem o nome daquele homem, sabem quando ele morreu e sabem o que significa aquela imagem. Por quê? Aquela imagem, ela foi feita segundo a semelhança de um goiano, não foi? Não, foi segundo a semelhança de um baiano, foi? Não, aquela imagem foi feita à semelhança de um gaúcho, de um gaudério, né? Foi feito segundo a semelhança de um gaúcho. Tem como aquela imagem traduzir um baiano, um goiano, um carioca? Ela vai traduzir a semelhança de é uma imagem segundo um goiano, é uma imagem segundo um baiano, é uma imagem segundo um gaúcho. Então vou perguntar de novo: o que vem primeiro, a imagem ou a semelhança? A semelhança, porque a imagem é segundo uma semelhança. Aqui no vídeo está sendo transmitida uma imagem, tá ou não tá? Essa imagem aqui é segundo você? É segundo quem? Então o que está vindo primeiro? Eu ou aquela imagem? Eu. Porque aquela imagem só existe se eu existo.
A Bíblia fala que o homem foi criado à imagem segundo a semelhança de Deus. Quem que veio primeiro, o homem ou Deus? Então a semelhança é Deus, a imagem sou eu. Então a minha imagem traduz a semelhança de Deus. Deus é singular ou plural? Então Deus, ao criar o homem, não havia possibilidade desse homem não ser o quê? Também plural. Ao criar o homem, Deus cria um macho e uma fêmea, que quando se une, gera um filho. Uma imagem plural. Façamos o homem a nossa imagem. Então Deus é mulher? Não, mas Deus pegou os atributos dele e traduziu em uma mulher. Deus gera? Não, melhor, Deus tem útero. Deus tem útero. Mas Deus gera. Quando Deus quis traduzir a imagem, a semelhança dele num ser, Deus gera, mas ele não tem útero. Não sei, né? Imagino que não. Com certeza acredito que não. Mas presta atenção. Quando ele quis pegar o verbo gerar, porque Deus é verbo. Deus é verbo. O verbo se fez carne, Jesus. Quando Deus pegou o seu verbo, gerar, ele encarnou esse verbo no homem ou na mulher? Na mulher. Deus é macho? Ele tem um órgão genital masculino? Mas Deus semeia? Quando ele quis traduzir o semear, o verbo semear, ele traduziu na mulher ou no homem? Então o homem traduz os atributos de Deus e a mulher traduz os atributos de quem? Quem tem o atributo de gerar? Quem tem o atributo de semear? O homem. Você está entendendo? Esse casal aqui, quando eles querem aprender os atributos do que é ser filho, eles aprendem com quem? Com quem? Com a filha deles. Ela tem o atributo de filho, ela tem um atributo de mãe, e ele tem um atributo de pai, cada um cumprindo. Então presta atenção. Ou seja, ao criar o homem, ao criar uma mulher, Deus criou a essência da sua identidade, uma identidade relacional. Deus criou uma expressão visível da sua identidade relacional. Façamos, não se trata apenas de uma ordem a ser obedecida e criada. O façamos fala da natureza de quem Deus é. Deus é relacional. Deus é relacional, Deus é plural, Deus é relacionamento. Deus se relaciona com a Trindade, Deus se relaciona com ele mesmo, Deus se relaciona com o Filho, Deus se relaciona com o Pai. Ao criar o homem, ele cria também um outro ser que ele possa se relacionar. Então, por que eu falei isso? Escute, eu não estou dizendo que você não seja salvo, você é salvo, mas ninguém experimenta a plenitude de Deus sozinho. O que mata um casamento? Solidão. Qual a primeira coisa que Deus falou para o homem quando criou ele? Não é bom que você viva só. Você precisa de alguém. Sabe por quê, amado? A nossa essência são relacionamentos. Ninguém, escute, ninguém conhecerá Deus na sua plenitude, na individualidade. Eu só conheço a plenitude de Deus nos relacionamentos. Porque não há plenitude de Deus no indivíduo. O Espírito Santo não habita no indivíduo. Ixi. O Espírito Santo habita no corpo. Olha, pastor, então quer dizer que se eu ficar sozinho lá no meu quarto, o Espírito Santo... Não. O Espírito Santo, ele habita no corpo de Cristo.
O Espírito Santo não habita na pessoa que fala que eu não preciso de igreja, eu não preciso de comunhão. O Espírito Santo não habita nisso. Não há habitação do Espírito Santo na pessoa isolada. Só há habitação do Espírito Santo no corpo de Cristo. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre o corpo de Cristo. O Espírito Santo não foi derramado sobre uma pessoa que não quer saber de vida de igreja. Não há plenitude na individualidade. A plenitude está na relação. Olha só o que diz Efésios 1:11. Em Cristo, na linguagem NVI, Efésios 1:11. Em Cristo, nós somos escolhidos, somos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo. Eu gosto mais na verdade, aqui não está na NVI não, aqui está na atualizada. Segundo aquele que faz todas as coisas segundo, eu gosto mais da expressão, segundo o conselho da sua vontade. Então, tudo que Deus faz é segundo o conselho da vontade dele. Deixa eu te falar uma coisa, tem conselho de um? Para ter um conselho tem que ter quantas pessoas? No mínimo 2. Então, tudo que Deus faz é dentro da relação da Trindade. Nada do que Deus faz, Ele não senta e conversa com o Filho e com o Espírito. Ele faz no conselho. Por isso, amado, tudo que Deus pensou em fazer, tudo que Deus realiza, Ele faz segundo o conselho da sua vontade. Todas as decisões de Deus, tudo aquilo que Deus planeja, tudo aquilo que Deus cria, Ele faz no conselho. A forma de Deus governar, a forma de Deus manifestar a sua vontade é através da Trindade. Então, amado, quando nós falamos a respeito da identidade relacional de Deus, nós estamos falando da essência da vida cristã. Não existe vida cristã individualizada. Não existe vida cristã, você fechado no seu mundo, trancado dentro da sua casa, sem comunhão com a igreja. Não estar em comunhão com o corpo de Cristo, não se relacionar com os irmãos, é estar contra a natureza de quem? De quem, meu irmão? De Deus. Por isso que não há plenitude na individualidade. O que significa a palavra indivíduo? O que é meu irmão? In é contrário, por isso que é incrível, imparcial. O que mais? Inconstante. É o contrário, incrível. É o contrário de crível. Incrédulo é o contrário de crédulo. A pessoa que crê, ela é crédula. A pessoa que não crê, ela é o quê? O que é div? Dividir, multiplicar. O que é duo? 2. O que é indivíduo? Aquele que não se multiplica em 2. Aquele que é só ele. É só eu no meu mundo, é eu no meu individualismo, é eu nas minhas escolhas, é eu na minha maneira de ser. Não há plenitude. Tanto é, amado, que 2 Coríntios 3,13 fala: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de quem? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. O amor é de quem? O amor é de quem? Diga comigo, Deus. A graça é de quem? Diga Jesus Cristo. E a comunhão? Então o Espírito de Deus é comunhão. Você quer saber se o Espírito Santo está agindo no lugar? Comunhão. Você quer saber se o Espírito Santo está agindo numa relação? Comunhão. Toda divisão não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem divórcio, divisão, ruptura. Uma vez um rapaz veio conversar comigo. Pastor, eu era uma ovelha minha. Olha, pastor, eu estou querendo namorar, eu sou divorciado há 15 anos, passei por um divórcio muito traumático,
e aí eu, há 20 anos, não, há 10 anos, e agora eu estou começando um relacionamento com essa moça. Ele veio conversar comigo. Eu falei, ô querido, vamos estar acompanhando o relacionamento de vocês, você está recomeçando sua vida, né? Não, eu tive uma vida muito errada, mas o Espírito Santo, na época, pediu para eu separar da minha mulher. Falei, opa. Falei, fala uma coisa para você, admite que você errou, admite que você cometeu muitos erros na vida, que a sua esposa cometeu muitos erros na vida, admite que o seu coração se fechou para ela, mas não coloca essa conta em Deus, não. Deus não tem nada a ver com isso. Deus nunca pede uma pessoa para se separar. Admite que é você que fez essa escolha. Porque, amado, o Espírito de Deus é comunhão. O Espírito de Deus é reconciliação. O Espírito de Deus é perdão. A palavra a palavra comunhão significa koinonia no grego. Comunhão, koinonia, confraternização, compartilhar, intimidade, amizade, afetividade. Interessante que a palavra de Deus em Mateus, você falou assim, mas você está falando que o Espírito Santo não habita no indivíduo. Mateus 18:20 diz o quê? Porque se 2 ou 3 estiverem em meu nome, é ali que eu estou. Então, quando é que você tem certeza que Jesus está numa situação? Quando 2 ou 3 estão juntos. Quando você pode ter dúvida se Deus está nisso. Quando você está sozinho em alguma coisa. Vou falar uma coisa para você. Quando só você acredita numa coisa, só você acredita que está vivendo a verdade, há uma probabilidade que você esteja enganado. Eu não estou dizendo que a multidão é a voz de Deus. Só estou dizendo, meu irmão, que em se tratando de igreja, se não for feito na relação, na amizade, na comunhão, tem que ser questionado. Então, qual é a principal característica de uma igreja madura? É uma igreja que não abre mão das relações. Então vamos supor que eu sou pastor junto com o Jonatas aqui. Vamos supor que eu e o Jonatas somos pastores aqui com vocês. E eu tenho uma opinião diferente do Jonatas. Eu tenho uma visão de algo na igreja diferente. Eu vou sentar com o Jonatas para a gente chegar num acordo. Só que antes da gente chegar num acordo, eu preciso ter uma certeza. Jonatas, se até o final dessa conversa a gente não chegar num acordo, de um acordo nós temos, nós somos irmãos. Então, se no final você não concordar comigo, uma coisa a gente concorda: nós estamos juntos nisso e nunca voltamos atrás na nossa relação. A gente acha que ministério é feito assim, ó. Você prega, você toca, você administra, e aí a gente vai formar uma igreja. Não, ministério não é ajuntamento de habilidade. Ministério é ajuntamento de amigos e irmãos de uma família. Se no final nós não concordarmos em nada, uma coisa a gente concorda: a gente é amigo, a gente é irmão. Então, a essência de uma igreja madura, eles valorizarem as relações que eles têm um pelo outro. Deixa eu te falar uma coisa: um dos maiores, eu sei que é chato ouvir isso, eu sei que falar isso na nossa geração é ir na contramão de muita coisa. Nós não temos que produzir crescimento na igreja. Crescimento é natural, meu irmão. Você não vê a igreja vivendo, desenvolvendo métodos de crescimento. Ela vivia na comunhão. E à medida que eles estavam na comunhão, na oração, no partir do pão, Deus acrescentava os que precisavam. Igreja não produz crescimento. Igreja cuida das suas relações, da vida de oração. Vocês cuidam uns dos outros e Deus vai acrescentar. Todas as vezes que a gente tem que produzir crescimento na igreja, é porque o corpo não está crescendo naturalmente. Amado, deixa eu te falar uma coisa: quando é que você tem que produzir crescimento num corpo? Você olha para aquele, por exemplo, minha irmã, quando ela tinha 4 anos de idade, a gente viu que ela não crescia. E aí foi feito um exame, ela tinha um problema
na glândula pituitária dela. A glândula pituitária é responsável pelo crescimento do corpo. Ela teve que tomar hormônio porque ela estava com 4 anos, mas o físico dela é de uma criança de 2 anos. Ela teve que tomar hormônio para produzir o quê? Por que ela teve que produzir crescimento? Porque havia uma anomalia no organismo dela. Meu irmão, se a gente tem que produzir crescimento na igreja, é porque ela está com anomalia, velho. Agora ela está doente. Então, quanto mais eu produzo crescimento na igreja, mais doente ela mostra que é. Mas enquanto, meu irmão, nós estamos aqui cuidando das nossas relações, eu tenho que cuidar dos casamentos da minha igreja. Eu tenho que cuidar dos jovens, eu tenho que cuidar das nossas relações, da nossa amizade. Nós temos que cuidar um do outro. E à medida que a gente cuida um do outro, é Deus que acrescenta o crescimento. Se eu estou preocupado com o crescimento, é porque eu estou tomando anabolizante. Amada, igreja não é academia não, meu irmão. Igreja não é academia que a gente tem que ficar lá se esforçando para ver se o músculo funciona, esforçando para ver se cresce. Não, meu irmão. Eu estou aqui me esforçando pela unidade do corpo. Eu estou aqui me esforçando pela amizade, pela relação. Eu estou falando, isso é uma experiência nossa como igreja. É muito difícil, a denominação que eu faço parte é um grande desafio. Porque não existe possibilidade de você não fazer nada. Você chega para um pastor, para uma liderança, chega e fala assim, eu estou querendo, chega por, né, não tem presidente, mas tem quem tem mais expressão na igreja. Mas eu procuro aquela pessoa, exemplo, o Paulo Borges Júnior. Se eu chegar agora para o Paulo Borges, Paulo, estou com um projeto, Paulo, eu quero começar a evangelizar, eu quero abrir uma sal da terra lá em Cruz Alta. Você demora para cair a ficha. Eu demorei muito tempo para cair essa ficha. Primeira pergunta que o Paulo vai perguntar: o que o conselho fala? O que o seu conselho fala? Porque não é você que está indo levar uma igreja para Cruz Alta, é a sua igreja que está indo levar a igreja para lá. Não é o indivíduo, amado. Não existe plenitude na individualidade, só existe plenitude no corpo. Jesus veio cumprir a missão dele ou a missão da Trindade? Trindade. Jesus tinha plano dele? Não, era da Trindade, meu irmão. Isso tem até uma brincadeira, né? Diz que Deus está lá planejando a criação de um novo ser, né? E aí esse ser não tinha asa, esse ser não tinha pena, não sei se anjo tem pena, né? Mas pelo menos, né? Esse ser era diferente, e esse ser tinha uma qualidade, ele tinha uma diferença, ele era livre para tomar suas decisões. Aí o Espírito Santo, que é um maravilhoso conselheiro, falou: mas pai, um ser livre? Não, mas esse ser livre vai fazer tudo errado, isso não vai dar certo não. Aí Jesus pôs a mão na mesa e falou assim: não, vai dar certo. Aí o Espírito Santo: por quê? Porque eu vou dar minha vida por isso. Na Trindade. Tudo Deus faz é na Trindade, na relação. Então vou falar uma coisa para você: não existe vida de igreja sem relacionamento. Não existe. Não existe. Efésios 4, de 1 a 3, fala o seguinte: como prisioneiro do Senhor, eu rogo-vos para que vocês vivam de maneira digna. E aí o Paulo vai falar como é que é viver de maneira digna. Ele fala: façam todo o esforço para manter cuidadosamente a unidade do Espírito. Manter. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você mantém 80 mil reais na sua conta? Quem aqui, quem mantém não precisa levantar a mão, mas quem aqui não mantém 80 mil reais na sua conta? Por que você não mantém? Por quê? Não tem. Deixa eu falar uma coisa. Olha aqui. Unidade do corpo de Cristo, comunhão, é algo que Deus já nos deu. O que a gente precisa fazer? Manter. Eu não tenho que produzir unidade. Eu não tenho que produzir conversão. Eu tenho que manter o que Deus já nos deu.
Nosso maior desafio como igreja não é evangelizar Cruz Alta, nosso maior desafio como igreja não é discipular as pessoas, nosso maior desafio de igreja é a unidade. Tanto é que Jesus orou: Pai, a minha oração é que eles sejam um, como eu sou um contigo. O grande desafio de uma igreja madura é zelar pelos seus relacionamentos. Então o que seria uma igreja madura? Uma igreja madura é uma igreja que se esforça pela unidade do corpo. Uma unidade, amado, baseada em esforço. Interessante, né? Citei várias vezes esse versículo, mas vale a pena ler. João 17:20 diz: a minha oração não é apenas por ele, mas eu rogo também por aqueles que crerão, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu estou em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Amado, o que faz o mundo acreditar na mensagem do Evangelho? A nossa unidade. Vamos falar de igreja madura? Não existe. Vou falar uma coisa para você: não há possibilidade de uma igreja se dizer madura, sendo uma igreja dividida, isolada de todo mundo. Nós não somos os donos da verdade. Nós somos um com a quadrangular. Nós somos um com os presbiterianos. Nós somos um com os batistas. Nós somos um com os nossos irmãos. Talvez a gente tenha nomes diferentes. Exemplo: eu sou Mendes. Você é o quê? Nunes. Você é o quê? Ah, não, mas o bom é os Mendes. Não, o povo bom é os Nunes. Não, eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. O bom é o Siqueira. Não, meu irmão, nós somos uma só família. Tem lá os nomes: a igreja batista é os Nunes, as presbiterianas é o Siqueira. Cada um tem a sua família, mas nós somos um só povo. Aqui tem várias famílias, sim ou não? Tem os Oliveiros, os Siqueira. Vocês estão aqui no sul do Brasil, os rádio, tem uns nomes aí muito diferentes, entendeu? Não tem? Os bruxos, né? Qual o nome aí? Vai lá, fala um nome aí. Tolentino. Fala aí um nome difícil aí. Coentro. Ah, é. Coenta. Coentre. Tem uns coentre, entendeu? São várias famílias. É igual igreja. Agora aqui. É igual a igreja. Tem vários nomes, várias famílias. Mas nós somos o quê, meu irmão? Um só povo. Olha só. Presta atenção. Vocês precisam manter cuidadosamente a unidade do Espírito. Olha aqui. Guarda essa informação. A unidade é do Espírito, tá? A gente fica tentando buscar unidade no jeito de ser. Ah, eu sou um com você porque você ri baixo. Ah, eu sou um com você porque você ri. Não, amado, a unidade não é na carne. A unidade é no Espírito. Quem fica tentando encontrar unidade nas aptidões, nas disposições, não consegue, meu irmão. Eu não tenho unidade quando eu estou buscando essa unidade na maneira como eu ajo, na maneira como eu falo. A unidade é no Espírito. Todos nós, 1 Coríntios 12:13 fala: todos nós foi dado beber de um mesmo Espírito, o Espírito Santo. Então a nossa unidade não é nas nossas denominações. Eu não sou um com um presbiteriano. Eu não sou um com o pentecostal. Não, eu sou um no Espírito com o pentecostal. O mesmo Espírito que habita no irmão pentecostal habita em mim. Então nós somos um só. A gente não fica tentando buscar uma unidade nas nossas disposições. E aí o texto fala: busque a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é vínculo? Vínculo é aquilo que une. Vínculo é aquilo que ata. Quem é pedreiro aqui, quem é encanador aqui sabe. O que é um vínculo? Você tem um cano. Aí esse cano tem que fazer uma dobra. Para que esse cano faça uma dobra, o que você tem que fazer? Um vínculo. Não é? É aquele vínculo que segura os dois canos. Sem aquele vínculo, não tem como você emendar um outro cano. Presta atenção. A Bíblia fala que o que me une a você é a paz. Então, vou falar uma coisa para você: nós temos que parar de brigar, meu irmão.
que vai unir a gente manter a nossa paz. Palavra de Deus, Romanos 5:9 fala: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amado, esse negócio de crente briguento, briga, eu tenho uma disposição natural a ser briguento. Então, às vezes, quando eu fico nervoso, explodo, fico nervoso, eu não sou de chegar para as pessoas e falar assim: gente, pelo amor de Deus, me perdoa, eu saí fora de mim. Eu queria que vocês me perdoassem, porque eu saí fora de mim. Não, meu irmão. Quando a gente surtar em casa, ficar nervoso, você tem que falar assim: não, eu estava em mim, tá? É eu mesmo, você está vendo eu sou isso aí, ó. Então, quando você vê a gente assim, em paz, tranquilo, aí você está fora de você. Você está fora de você. Por quê, amado? A paz é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Tiago 3 diz: ora, o fruto do Espírito é semeado em paz para aqueles que exercitam a paz. Colossenses 3,15 diz: e a paz de Deus, no qual vocês foram chamados, domine em vossos corações. Filipenses 4,7 diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é essa paz que guarda os corações de vocês. Romanos 12,18 fala: se for possível, se depender de vós, tende paz com todos. Então, amado, nós temos que preservar a unidade do corpo de Cristo, da igreja, dos irmãos. Igreja saudável é a igreja que entende que ela é relacional. Igreja saudável é a igreja que se esforça para que nós tenhamos unidade. Igreja saudável é a igreja que todo mundo decidiu não ficar fazendo comentário na internet atacando irmão. Brigas, discussões, inimizades, para com isso. Nós somos chamados filhos de Deus porque nós somos pacificadores, amado. Que história é essa de ir pro pau nas ruas? Que história é essa de ficar brigando com todo mundo, que afinal de contas é meu direito? Nosso direito é não ter direito de nada, meu irmão. Nós somos pacificadores. Nós não somos daqueles que levantam a espada para defender o direito. A Bíblia fala: aqueles que lutam pela espada morrerão. Nossa arma não é essa arma, nossa arma é a paz. Nós temos que entender isso. Existe uma pedagogia relacional. Nós vamos já caminhar para o final. Existe uma pedagogia que Jesus nos ensinou como sendo a pedagogia. Jesus nos deu aí uma atividade pedagógica na igreja que traduz as nossas relações, que é a ceia, a mesa do Senhor. A mesa do Senhor, ela traduz exatamente a nossa comunhão. Jesus falou: quando vocês forem falar para o mundo, comunicar uns para os outros que vocês estão em comunhão, que vocês são irmãos, vocês são uma família, vocês vão fazer isso a partir da mesa. Deixa eu falar uma coisa para você: mesa está muito mais além do que um dia no mês que a gente pega um pão em pedacinho, sabe? Cada um vai lá o pedacinho, coloca na boca, faz uma oração, como um copinho de suco de uva. Não, meu irmão. A mesa é todas as nossas refeições que nós temos como irmãos em Cristo. Nós temos que priorizar. Escute, tudo na igreja não nasce na reunião. As coisas mais saudáveis da igreja não nascem na reunião de presbitério, de liderança, de diaconado, não. As coisas mais saudáveis da igreja nascem aonde? Na comunhão da mesa. Então nós temos que ser um povo que a gente tem que ter mesa todo dia, toda semana, o tempo todo. A gente tem que estar junto, a gente tem que se relacionar. Nós não podemos abrir mão. É engraçado, né? A gente tem uma mania de quando alguém peca na igreja, qual a primeira coisa que a gente faz? A gente tira o que dele? A mesa, a ceia, não é? Não, a gente tinha que fazer o contrário. Toda vez que alguém pecar, agora você vai comer ceia todo dia. A sua dieta espiritual é a ceia. Olha, meu irmão, quando uma pessoa está doente, a primeira coisa que se corta dele é a comida dele? Não, meu irmão, você tem que fazer a pessoa se alimentar.
Amado, a gente tem uma mania de toda vez quando alguém peca, a gente isola ele, você está isolado. Não é o contrário, meu irmão. Agora nós vamos saturar você. A gente ceia uma vez no mês, mas com você vai ser toda semana. 4 ceias, a dieta é essa. Vamos celebrar, partir o pão, estou aqui. Amado, quando foi que Jesus Cristo deu a ceia para os discípulos dele? O texto sagrado fala em 1 Coríntios 11, na noite em que Jesus foi aplaudido, ele partiu o pão. Na noite em que Jesus foi amado, ele partiu o pão. Na noite em que Jesus foi ovacionado, ele partiu o pão. Quando foi que Jesus partiu o pão com os discípulos dele? Quando ele foi traído. Então, meu irmão, vou falar uma coisa para você: partir pão é com traidor. Então pensa na pessoa que mais traiu você. Pensa na pessoa que mais te magoou. É com ele que você tinha que ter partido o pão. Vou falar uma coisa para você: pensa num cara que eu odeio. Eu sei, mas vou partir o pão contigo agora aqui, ó. Uma vez eu tive uma briga com um obreiro meu, mas aquela briga assim que não teve paz, assim, sabe? As brigas de Paulo e Barnabé, sabe? Que a Bíblia fala, cada um foi para um outro, um lado. E aí minha amiga que morreu ano passado, muitos anos atrás, eu tive uma briga feia, uma discussão feia lá do ministério com outro obreiro meu. Aí ela me chamou, falou, foi de manhã, quando foi finalzinho da tarde, ela falou assim, eu queria resolver um negócio ali, eu precisava te chamar, Eurípides, pra gente resolver um negócio. Aí eu falei, ai gente, eu já tive problema hoje com fulano. E ela fez a mesma coisa com o irmão. Falou, irmão, tem que resolver uma coisa ali, eu preciso que vocês resolvam um negócio. Aí eu vi nós dois indo pro mesmo lugar. Chegou lá, o que ela preparou? Uma mesa. Falei, vamos cear nós 3 aqui. Eu falei, mano, isso aí me quebra. Amado, porque eu recebi do Senhor e que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse, esse é meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Eu tomei uma decisão na minha igreja local, eu não anuncio o dia da ceia. Sabe aquele negócio quando o cara é muito rico, milionário, e ele tem que mudar o caminho dele todo dia para os ladrões não fazer o... Tem um negócio, você é da polícia, sabe? Tem um negócio disso, não tem? Pois é, eu tomei uma decisão seguinte. Tem domingo, tem mês que vai ser na primeira, tem mês que vai ser na segunda, tem mês que vai ser na terceira, porque eu não quero ninguém lá com roupinha de ceia, com cara de ceia, sabe? Passou a semana consagradão, entendeu? Porque não tem coisa mais insuportável do que igreja cheia no dia da ceia. É tudo religioso, entendeu? Então quer dizer, no dia da ceia é o dia de ir na igreja. Ah não, pelo amor de Deus, meu irmão. Não tem coisa mais insuportável do que isso, meu irmão. É religiosidade mesmo. Então na minha igreja eu falei para minha esposa, ceia não tem o dia. É porque eu quero pegar todo mundo assim, de preferência naquela semana que todo mundo bateu na mulher, bateu no marido, sabe? Bateu no carro do outro, xingou, tá todo mundo mal. Falei, pronto, é na semana que vocês estiveram mal. Então, é agora que nós temos que chegar diante desse lugar aqui. Falou assim, alguém fez uma pergunta para mim na internet. Pastor, qual é a condição de eu estar preparado para ceiar? A condição é não estar preparado. Porque ninguém naquele lugar lá merecia participar da ceia com Jesus. Merecia, meu irmão? Quem daqueles discípulos merecia? Ninguém merecia. Mas foi justamente para esse povo que não merecia que Jesus partiu o pão. Sabe para quê? Para ensinar para mim e para você, amado, que os nossos erros não estão acima da nossa comunhão. Aqui é o lugar da gente errar. Aqui é o lugar da gente se equivocar. Porque se a gente tiver de cair, a gente vai cair aonde? Dentro. Tem gente que quando cai para fora. Não, tem que cair para dentro, meu irmão. Se você tiver de cair, cai aqui dentro. Esse é o espírito da igreja saudável. Interessante que 1 Coríntios 11, 20 diz, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia. Porque cada um, se tiver de comer, vai comer aonde? Em casa. Então agora deu um nó na nossa cabeça. Quando a gente vem para a ceia, a gente vem para quê? Amado, fala para mim, quando a gente vem ceiar, a gente vem para quê? Para comer. E o Paulo falou, não, se você quer comer, vai comer na sua casa. Então qual que é a essência da ceia? A essência da ceia não é comer, a essência da ceia é
repartir. Quem é aquele pão? Quem é aquele pão? Fala bem alto. Não, não é. Aquele pão é o corpo de Cristo. Se você fala que é Jesus, você está falando só um lado da verdade. Aquele pão é o corpo de quem? De Jesus Cristo. O pão é o corpo de Cristo. Então aquele pão é quem? É você. Então quando você ceia, você tem que pegar você. Agora, por conta da pandemia, a gente fica limitado. Mas eu gosto da ceia quando você pega a ceia e fala, meu irmão, isso aqui é eu, ó. Massado na vida, triturado, mas o que depender de mim, eu quero ser pão na sua vida. E eu gosto daquele pão, antes da pandemia, eu gosto daquele pão que passa na mão de todo mundo. Aquele pão que vai, quando chega na sua, o bicho está tudo amassado assim. Aí chega aquele irmão e fala assim, meu irmão, eu quero pôr na sua boca. Você... Sabe por quê, meu irmão? Porque tem irmão que é ruim de engolir. Tem irmão que não é fácil de engolir não, mas vai engolir. E quando eu celebro ceia, sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar assim, uns 5 irmãos na igreja. Aí eu falo, ó, eu quero que você vá numa panificadora, no supermercado, e traz um pão lá que você quer. Mas traz um pão diferente. Aí traz um pão, aí traz um pão grande, aí eu chego pro outro, traz um pão sírio, um pão chato. Traz um pão da casca dura, aí traz um pão da casca dura. Traz um pão assim, negão, porque tem os negão da igreja também. Entendeu? Traz um pão morenão, aí traz cada pão de um jeito. Traz um pão assim meio quebrado, sabe aquele pão tudo quebrado? Porque, irmão, traz um pão de queijo, aos mineiros da igreja. Porque cada pão representa um irmão. Tem irmão que é chato, tem irmão que é casca dura, entendeu? Cada pão representa. Aí eu falo, vai lá agora e pega um pão que você identifica ser diferente de você. Não pega o pão que pareça com você. Você vai pegar um pão, você olha para aquela mesa e qual que é o pão mais que parece? Tem um grandão, um gordão. Aí pega um pão magrelo. Fala, não, então eu vou pegar um magrelo, porque ele é diferente de mim. Aí você vai lá e vai compartilhar desse pão. Nós nunca deveríamos pegar um pão para nós. Nós devemos sempre pegar um pão para quem? Jesus, a mulher, pegou o fruto. A Bíblia fala que ela pegou, que ela tomou, comeu e deu. Qual a primeira coisa que ela fez? Comeu. Para depois, a Bíblia, meu filho, fala que foi um coco que a mulher pegou. Foi por que um coco, meu filho? Porque ela tomou e deu. Então, Jesus, ele fez o que quando ele pegou o pão? Ele abençoou e repartiu e ele comeu? Não, amado, ele comeu o pão que alguém deu para ele, o pão ele compartilhou. Então, amado, qual que é a verdadeira cura para as nossas vidas? Pois quem come e bebe sem discernir olha aqui, meu irmão, o texto de 1 Coríntios continua dizendo, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua condenação, porque há muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Você quer ver como é que a gente interpreta isso aqui tudo errado? A gente interpreta assim, ó, pois há muitos que bebem sem discernir sua vida durante a semana. Pois quem come e bebe desse jeito vai comer pela sua própria condenação. Por isso que há muitos fracos e doentes. Por que há muitos fracos e doentes? Porque você teve uma vida totalmente errada e agora você está comendo o pão. Não, meu irmão. Esse pão representa quem? Quem, meu irmão? Então, pois quem come e bebe sem discernir o irmão, sem saber o que ele está vivendo no casamento dele, sem saber o que ele está vivendo na vida dele, sem ajudar esse irmão, está comendo, está participando, está vivendo uma vida de igreja para a sua própria condenação. É por isso que tem muita gente fraca e doente, porque os irmãos não estão o quê? Discernindo uns aos outros. Você lembra lá de Emaús? Lembra lá de Emaús, os discípulos andando com Jesus? Eles reconheceram Jesus? Hein? Eles reconheceram Jesus, amado? Não, mas presta atenção. Verso 30 lá de Lucas 24. Quando estava Jesus com eles à mesa, Jesus tomou o pão e deu graça e partiu, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Eles reconheceram Jesus quando Jesus estava ali pregando? Quando é que eles falam, não, isso aí ó, isso aí ninguém faz isso aí não.
repartir o pão. Para quem está confuso, quando foi que os discípulos reconheceram Jesus? Quando ele partiu o pão. Quando é que Jesus é reconhecido no nosso meio? Quando a gente é alimento, quando a gente parte o pão uns com os outros. Sem sombra de dúvida, amado. Nós estamos perdendo o privilégio de viver a verdadeira vida de igreja. Nós conhecemos os nossos irmãos. É praticamente impossível você viver vida cristã se você não entender que nós não estamos aqui para cantar, nós não estamos aqui para... Tudo isso aqui faz parte, mas nós estamos aqui pela amizade. Nós estamos aqui porque nós somos uma grande família. Nós somos irmãos em Cristo. Então, se tem uma mensagem que eu poderia deixar com vocês, não preocupe em conquistar Cruz Alta. Não tente ganhar Cruz Alta para Jesus. Não esquece isso. Pai, você só termina em estresse do veio entupido do coração, entendeu? Só termina em família surtada, paralisia do rosto. Eu já vi essa história de frente para trás e para frente. Preocupe em cuidar uns dos outros. Aqui. Cuidar uns dos outros. Cuidar dos casamentos uns dos outros. Cuidar da família um do outro. Sabe? Eu estava esse tempo atrás num culto, das poucas vezes que eu sento para ouvir uma pregação, mas fui muito, muito abençoado. Muito abençoado. Um pastor lá na Alcance, ele contando de que ele tem que cuidar do filho dele drogado. Chegou um momento que ele estava sofrendo tanto que esse filho drogado, que um outro pastor chegou para ele e falou assim: querido, você está muito cansado, eu quero cuidar do seu filho para você descansar um pouco. Meu irmão, quando a gente começar a entender que tudo é nosso, o problema é nosso, as dificuldades são nossas, nós estamos aqui para cuidar uns dos outros, é na comunhão, é nessa relação que Deus vai acrescentar o crescimento. Igreja madura é a igreja que todos nós cuidamos da vida um do outro. Então deixa eu te falar uma coisa, esse negócio de campanha em prol da vida, eu cuido da minha, você cuida da sua, não existe. Deixa eu te falar uma coisa, crente não tem privacidade, tá? Crente tem intimidade. Existe uma intimidade naquele casal que não me pertence, mas não tem privacidade. Eu vou me meter na sua vida a hora que eu quiser. Entendeu? Se você não está cuidando bem da sua esposa, nós temos que confrontar você e mandar você virar homem, largar de ser moleque. Se você não está cuidando dos seus filhos, nós vamos confrontar você e falar que igual uma ímpia se comporta. Você está comportando igual uma ímpia que não cuida dos filhos e só fica aí ganhando dinheiro. Nós temos que se meter na sua vida que você não está dando testemunho de pagar as suas obrigações, as suas contas. Não tem privacidade não, nós temos que cuidar um dos outros. Nós temos que engolir sapo, nós temos que preservar a paz, porque nós estamos aqui para cuidar dos nossos relacionamentos. Isso é uma igreja madura. Vamos levantar e vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua maravilhosa graça sobre as nossas vidas. Nós queremos viver em unidade. Pai, eu quero orar por esses irmãos aqui, para que eles cuidem uns dos outros, Pai. Para que eles cuidem uns dos outros como uma grande família em volta da mesa do Pai. O Senhor nos fez família, nós não somos um exército, nós não somos, Senhor Deus, outra coisa a não ser uma grande família. Esse é o desejo que o Senhor deu para o seu filho, uma família de muitos irmãos, Pai. Que eles sejam um como o Senhor é em Cristo Jesus, com o Pai e com o Espírito. E que eles sejam um, e que eles sejam preservados na unidade do Espírito. Nós abençoamos os nossos irmãos e declaramos um tempo de muita graça nessa igreja. Cada dia eles crescendo em unidade e em amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Shalom.